Parte 1. À beira do rio. O coração de um povo imagine acordar com o som de um motor de rabeta, cortando as águas ainda escuras de um rio amazônico. O sol mal nasceu, mas a vida já pulsa em cada palafita, em cada trapiche, em cada cheiro de café passado com farinha e tapioca quente. É assim que começa o dia de muitos moradores do Pará, um estado que pulsa em outro ritmo, onde o tempo obedece aos ciclos do rio, da floresta e da fé. Viver no Pará é viver entre dois mundos, o da natureza exuberante e o da cultura humana, que aprendeu a respeitar, celebrar e sobreviver nela. E é sobre esse encontro que começa nosso relato. 1. O Pará e sua alma ribeirinha. O estado do Pará é o segundo maior do Brasil em extensão territorial. Grande parte dessa terra é cortada por rios imensos, como o Amazonas, o Tapajós e o Tocantins. Para quem vem de fora, pode parecer que estamos falando de um Brasil à parte, e de certa forma, estamos mesmo. A Amazônia paraense molda o jeito de ser, pensar, falar, comer e rezar do seu povo. A maioria das comunidades no interior do Pará é ribeirinha. Casas de madeira erguem-se sobre estacas rodeadas de canoas, redes e quintais vivos. Ali, a água não separa, une. O rio é estrada, despensa, diversão e até igreja. É comum ver famílias inteiras embarcando para visitar parentes, ir à feira ou participar de um círio fluvial. A canoa, nesse contexto, é quase uma extensão do corpo. Essa conexão com o rio gera um estilo de vida muito particular. A chuva forte não assusta, é bem-vinda. A cheia e a vazante ditam quando plantar, pescar ou viajar. O tempo tem cheiro de terra molhada, som de maré subindo. Gosto de peixe frito na hora. 2. A culinária. Mais do que alimento, uma identidade no Pará. A comida é sagrada. Comer não é só necessidade, é celebração. E não há como falar da cultura paraense sem se encantar e surpreender menos com seus sabores únicos. Logo pela manhã, muitos tomam café reforçado com tapioca recheada, farinha d'água e peixe cozido. Sim, peixe no café da manhã. E por aqui, isso não é exceção. O tucupi, aquele caldo amarelo extraído da mandioca brava, está presente em muitos pratos e pode parecer estranho para quem chega, mas logo conquista. O famoso pato no tucupi, servido com jambu, é o prato mais tradicional das festas religiosas, especialmente no Círio de Nazaré, o maior evento religioso da Amazônia. E tem também o maniçoba, chamada por alguns de feijoada paraense, feita com folhas de mandioca cozidas por 7 dias, misturadas a carnes variadas. Mas o cotidiano também é recheado de sabores mais simples. Peixe frito na beira do rio. Açaí, batido na hora, aqui ele é salgado e servido com farinha e peixe assado. Tacacá servido em cuias e o arroz com jambu, que faz a boca vibrar. Comer no Pará é um ritual. E quem recusa um convite à mesa pode até ser considerado mal educado, porque para o paraense, compartilhar a comida é compartilhar a vida. 3. A hospitalidade. O povo que acolhe com o coração, uma das primeiras coisas que se percebe ao viver no Pará é a hospitalidade do povo. Aqui, quem chega é sempre bem-vindo, mesmo que seja estranho, mesmo que não fale a mesma língua. Os paraenses têm orgulho de sua terra e adoram mostrar seus cantos, suas comidas, suas festas. Não é raro ser convidado para um almoço, um café, uma festa de santo, mesmo tendo acabado de conhecer a pessoa. A palavra estranho quase não existe por aqui. Em pouco tempo você vira maninho, vizinho ou até compadre. O jeito de falar é cheio de expressões únicas. Égua é uma das mais típicas. Serve para tudo, desde surpresa até indignação. E o famoso tu no lugar de você, que dá ao falar paraense um tom mais íntimo, mais próximo. Mas mais do que o jeito de falar, é o jeito de olhar, de sorrir, de se importar. No Pará, as relações humanas ainda têm cheiro de quintal, de vizinho que empresta sal, de rede armada na varanda para o visitante descansar. 4. Fé que move montanhas e atravessa rios. A espiritualidade no Pará é uma ponte entre mundos visíveis e invisíveis. Aqui, a fé é viva, presente, cotidiana, vai muito além das paredes da igreja. Ela está nos altares domésticos, nas promessas pagas com longas caminhadas, nas fitas coloridas do círio, nos banhos de ervas, nas rezas baixadas no ouvido da criança doente. O catolicismo chegou com força na colonização, mas foi moldado pelas crenças indígenas e africanas. O resultado é uma religiosidade híbrida, rica,
viva. Nossa Senhora de Nazaré é a grande mãe do povo paraense, mas não caminha sozinha. Está ao lado de São Benedito, dos encantados da floresta, de Tupã, dos orixás. Nas comunidades ribeirinhas, é comum encontrar terreiros de umbanda ao lado de igrejas evangélicas. E apesar das diferenças, a convivência costuma ser pacífica. Cada fé tem seu espaço, e todos têm fé. O Círio de Nazaré, realizado em Belém, reúne milhões de pessoas todos os anos, em uma procissão que emociona até quem não acredita. São promessas, lágrimas, esperança. É o povo em movimento, carregando nas mãos uma corda, nos olhos a fé, e no coração a certeza de que não está só. 5. Sabedoria simples, filosofia profunda. Morar no Pará é reaprender a escutar. O silêncio da mata fala, o barulho do remo ensina, o jeito calmo do povo revela uma filosofia de vida baseada na observação, na paciência, no respeito ao tempo da natureza. Aqui, não se corre como nas grandes cidades. Tudo tem seu tempo, e quem tenta apressar o rio acaba se perdendo na correnteza. Os mais velhos são respeitados como bibliotecas vivas. Suas histórias, ditos e conselhos carregam gerações de conhecimento. E esse conhecimento não está nos livros, mas nos gestos, nos olhares, nas receitas passadas de mãe para filha, nos remédios tirados do mato, nas rezas feitas com fé e folha. O paraense entende que viver bem não é ter muito, mas saber viver com o que se tem. Que o luxo é dormir na rede com o vento da noite. Que o sucesso é ver os filhos com saúde e a mesa cheia, mesmo que seja de peixe e farinha. Parte 2. Entre festas, rituais e os ventos da mudança. A vida no Pará não é apenas moldada pelos rios e pela floresta. Ela é ritmada pelo batuque dos tambores, pelo perfume da comida de santo, pelas rezas e pelas danças. O paraense não vive o tempo apenas em dias e noites, mas em ciclos. O ciclo da colheita, o ciclo das festas fé. E nos últimos tempos, também o ciclo das mudanças, menos mudanças que desafiam as tradições, mas também revelam a força de um povo que sabe equilibrar o passado e o futuro. 1. O calendário do coração. Festas que movem multidões no Pará. O ano não é contado apenas por meses, é contado por festas. Cada cidade, cada vila, cada comunidade tem seus santos padroeiros, suas procissões, seus dias sagrados. E entre todas essas manifestações, uma se destaca como a alma do povo paraense: o Círio de Nazaré. O Círio não é apenas uma festa religiosa, é um acontecimento cultural, espiritual e afetivo que une pessoas de todas as idades e origens. Milhões de devotos caminham pelas ruas de Belém, puxando uma corda como forma de pagar promessas ou agradecer bênçãos. É uma procissão de fé, suor, lágrimas e cantos. Famílias inteiras se reúnem, casas são enfeitadas, comidas típicas são preparadas com carinho. Mas o Pará é muito mais do que o Círio. Há também o Arraial do Pavulagem, que mistura folclore, música e celebração das tradições juninas com o espírito amazônico. Tem o Carnaval de Óbidos, um dos mais antigos da região, com seus mascarados e bonecos gigantes. Tem o Carimbó, que embala os corpos nas festas de interior, com saias rodadas, pés descalços e tambores ancestrais. Cada festa é um mergulho na identidade cultural do povo paraense, e nelas, tradição e modernidade dançam lado a lado. 2. Rituais da floresta e do povo. Saberes antigos que ainda vivem além das festas. Os rituais nem sempre são públicos. Muitos acontecem no silêncio das casas, nas margens dos igarapés, nas clareiras da mata. São rezas, benzimentos, banhos de ervas, defumações, pagelanças e oferendas. Esses rituais misturam elementos indígenas, africanos e católicos. Uma senhora pode rezar para Nossa Senhora de Nazaré enquanto prepara um banho de arruda e alecrim para afastar o mal-olhado. Um pajé pode curar uma criança com folhas sagradas enquanto canta cânticos herdados dos ancestrais. Na zona rural e nas comunidades ribeirinhas, esse saber é preservado como ouro. As parteiras ainda ajudam mulheres a darem à luz com dignidade. As ervas medicinais são colhidas com cuidado e respeito. A cura não é apenas física, é espiritual, emocional e comunitária. Esse universo invisível, muitas vezes desacreditado pelas grandes cidades, é essencial para entender o Pará. Aqui, a vida espiritual não está separada do cotidiano. Ela está presente no prato de comida, no cheiro da fumaça, no silêncio da madrugada. 3. Tradição e modernidade. Convivência
ou conflito. Nos últimos anos, o Pará, menos como o restante da Amazônia, menos tem sido palco de profundas transformações. A chegada da internet, o crescimento das cidades, o turismo, os novos costumes trazidos de fora, tudo isso vem mexendo com as bases do modo de vida tradicional. Nas comunidades ribeirinhas, jovens agora têm acesso ao celular, às redes sociais e aos conteúdos que vêm de outros lugares. O carimbó compete com o funk. A farinha feita no tacho convive com o biscoito industrializado. As festas de santo dividem espaço com os festivais de música eletrônica. Mas o mais curioso é como o povo paraense lida com isso. Ao invés de negar ou rejeitar, muitos tentam equilibrar. É comum ver jovens que dançam tecnobrega durante a semana e participam da missa no domingo. Mulheres que usam roupas modernas, mas mantêm os rituais de benzimento. Homens que pescam no rio e assistem vídeos no YouTube quando voltam para casa. Esse entre dois mundos não é só geográfico, é também simbólico. O Pará vive entre a tradição e a inovação, entre o passado que pulsa e o futuro que chega. E apesar dos conflitos inevitáveis, o povo tem mostrado uma incrível capacidade de adaptação. 4. As dores do progresso. O que se perde quando se avança. Mas nem tudo são flores nessa caminhada entre mundos. O avanço da urbanização, a chegada de grandes empreendimentos, o desmatamento e a pressão econômica sobre os modos de vida tradicionais têm deixado marcas profundas. Muitas comunidades ribeirinhas foram expulsas de seus territórios. Florestas foram cortadas, rios poluídos. Saberes antigos se perdem com o falecimento dos mais velhos, sem que os jovens tenham tempo ou interesse de aprender. Na cidade, a vida corre mais rápida. Os laços comunitários se afrouxam. O vizinho já não entra mais pela porta da frente. As casas são cercadas, as ruas asfaltadas, os sons da mata substituídos pelo barulho dos motores. É nesse contexto que o canal Vivendo Entre Dois Mundos se faz ainda mais importante. Porque contar essas histórias é também resistir. É lembrar que mesmo com todas as mudanças, há uma essência que não morre, a do povo que sabe viver com a terra, com o rio, com o outro. 5. A juventude e o futuro. Esperança em construção. Apesar das dificuldades, há também muita esperança. Muitos jovens paraenses estão redescobrindo suas raízes. Há projetos de educação popular, grupos culturais, movimentos sociais e ambientais que têm ganhado força. Jovens artistas têm levado o carimbó, o tecnobrega, a música indígena e o teatro amazônico para o mundo. Universidades no interior formam professores que conhecem a realidade local. Pesquisadores resgatam saberes tradicionais. Mulheres ribeirinhas criam cooperativas de artesanato e cosméticos naturais. Povos indígenas retomam sua língua, sua cultura, sua terra. Esse movimento de valorização da cultura local é uma resposta à globalização massacrante. E ele mostra que o Pará não precisa escolher entre tradição e modernidade. Ele pode caminhar entre os dois. Parte 3. A floresta fala menos o saber ancestral dos povos originários. Quando nos aprofundamos no modo de vida do povo paraense, é impossível ignorar uma presença fundamental, a dos povos indígenas. Muito antes de Belém ser fundada, muito antes de barcos europeus cruzarem os rios amazônicos, já havia aqui sociedades complexas, com idiomas, espiritualidades, sistemas de cura, arte e agricultura. O Pará nasce dessas raízes. Os povos originários não são passado, são presente. Eles vivem, resistem e continuam ensinando que a floresta não é um obstáculo, mas uma mãe. E que viver entre dois mundos, o visível e invisível, o moderno e o ancestral, não é um dilema, é uma sabedoria. 1. Povos que ainda cantam a floresta. O estado do Pará abriga dezenas de povos indígenas, entre eles os Munduruku, Kayapó, Tembé, Chipaia, Ticuna, Aparai, Waiana e muitos outros. Cada povo tem sua própria língua, sua cosmologia, seus rituais. Alguns vivem em terras demarcadas, outros seguem lutando pelo reconhecimento de seus direitos. A vida nas aldeias é profundamente conectada com os ciclos naturais. A caça, a pesca, a coleta de frutos, o plantio da mandioca, tudo é feito com respeito à floresta. Nenhum animal é morto sem que se peça licença. Nenhuma árvore é derrubada sem ritual. A relação com a natureza não é de dominação, mas de equilíbrio. Nas noites de lua cheia, é comum ouvir cantos e tambores que ecoam há séculos. São vozes que preservam uma sabedoria que o mundo moderno ainda mal começou a compreender. 2. O saber que cura. Medicina do mato.
cura do espírito. Os povos originários carregam conhecimentos milenares sobre as plantas da floresta. Suas práticas medicinais combinam saber botânico, espiritualidade e conexão com os elementos naturais. Muitas das plantas que hoje usamos em cosméticos, remédios e chás foram descobertas e preservadas por esses povos. Na medicina indígena, curar o corpo é também curar o espírito. A doença pode ser vista como um desequilíbrio entre o ser e o mundo. Por isso, a cura envolve rezas, cantos, banhos, dietas, silêncio, escuta. Esse saber tem se espalhado para além das aldeias. Em feiras de saúde e universidades, projetos comunitários, vemos cada vez mais reconhecimento, embora ainda insuficiente, do valor desse conhecimento ancestral. 3. O invisível que nos habita. Mitos e encantarias. A floresta amazônica, para os povos indígenas e para muitos paraenses, não é apenas um espaço físico. Ela é habitada por entidades, espíritos, seres encantados. O curupira, a iara, o mapinguari, a cobra grande, o bicho folharal. Essas figuras não são apenas lendas. São parte da cosmovisão de muitas comunidades. Relatam encontros com seres invisíveis, sons misteriosos na mata, transformações que escapam à lógica ocidental. Esses relatos não são considerados superstição, mas parte da realidade. Afinal, a realidade por aqui é mais ampla do que os olhos podem ver. Para viver na Amazônia, é preciso respeitar o visível e o invisível. E isso é uma lição profunda sobre humildade. 4. O conflito pela terra e pela memória. Infelizmente, os povos indígenas ainda enfrentam inúmeros desafios. O avanço do desmatamento, os grandes empreendimentos econômicos, a mineração ilegal e a invasão de terras ameaçam seu modo de vida. Muitos líderes indígenas foram assassinados por defender suas comunidades. Muitas línguas estão desaparecendo, mas mesmo diante disso, há resistência. Jovens indígenas estão entrando nas universidades, tornando-se professores, advogados, documentaristas, líderes. Eles levam consigo a herança dos seus anciãos e a força de uma nova geração que não aceita ser apagada. Valorizar a presença indígena no Pará não é um favor. É reconhecer a base da própria identidade regional e é compreender que sem os povos da floresta, a floresta desaparece e com ela, parte da alma da humanidade. 5. Viver entre mundos. A travessia que nos transforma. Chegamos ao fim desse relato e talvez você esteja se perguntando: o que afinal significa viver entre dois mundos? Para quem vive no Pará, isso é cotidiano. É tomar açaí com peixe e depois assistir a um vídeo no celular. É fazer uma promessa à Nossa Senhora de Nazaré e no mesmo dia pedir licença aos encantados da mata. É aprender com a avó a fazer farinha e à noite estudar biologia na universidade. É viver o tempo do rio e também o do relógio. Mas esse entre dois mundos é mais profundo. É um estado de consciência, um convite para escutar, para respeitar, para perceber que há outras formas de saber, de existir, de sentir. O povo paraense, com toda a sua diversidade indígenas, quilombolas, ribeirinhos, urbanos, mestiços, menos nos ensina que viver bem não é viver com pressa, nem com excesso. É viver com sentido, com pertencimento, com afeto. O canal Vivendo Entre Dois Mundos existe para dar voz a essas histórias, para mostrar que no Pará, o moderno e o ancestral não se anulam, se completam. E que talvez esse equilíbrio seja o que o mundo mais precise aprender agora. Palavras finais. O Pará nos ensina. Se você, que assiste ou escuta este conteúdo, sente que há algo nesse estilo de vida que te chama, talvez seja o tempo de ouvir o silêncio da floresta, o sussurro do rio, as histórias dos mais velhos, os passos de quem caminha com fé. Aqui, entre dois mundos, descobrimos que viver é mais do que sobreviver. É dançar com o tempo, com a natureza, com o sagrado. E, sobretudo, é aprender que tudo está conectado. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Se gostou, compartilhe este conteúdo, deixe seu comentário e siga o canal Vivendo Entre Dois Mundos. Ainda há muito para contar.